Olá, eu vou mostrar nesse vídeo como organizar um planejamento estratégico utilizando a planilha de planejamento estratégico da Adenia Solutions. A gente começa então aqui com as configurações, tá? Mês de início que você vai começar o seu planejamento. Esse campo ele é menos pertinente no Brasil, porque no Brasil normalmente a gente faz um planejamento de janeiro até dezembro, mas em alguns outros países essa data pode variar. Tá? O ano do planejamento, o nome da empresa e o slogan da empresa. Essas informações elas são importantes porque depois a gente vai puxar essas informações lá nos relatórios. Tá? Aqui você configura o seu indicador. Na verdade, as cores dos ícones. Né? Então, por exemplo, você vai ver que a gente vai comparar sempre o atual versus a meta. Então, dependendo desse resultado, qual é a cor que você quer para o seu indicador? Nesse caso aqui, ó, se o valor for maior ou igual a 95%, eu quero que seja verde. Se for menor que 95%, eu quero que seja vermelho. Esse campo aqui você pode configurar do jeito que você quiser. Aqui já é o progresso do plano de ação, tá bom? Então, para você alcançar uma meta, você precisa ter várias ações que você vai realizar para poder alcançar essa meta. E todas essas ações você pode escolher um progresso. Você está fazendo uma ação, essa ação já avançou quantos por cento? 50%, 90%? Então aqui você pode escolher a cor. Tá? Então, por exemplo, se o progresso for igual a 95%, eu quero que seja verde. Se for menor que 95% e maior ou igual a 75%, eu quero que seja amarelo. Se for menor que 75%, eu quero que seja vermelho. Tá? Então aqui mais uma vez você pode também configurar esses dados. Aqui é onde você vai cadastrar as áreas estratégicas da empresa, tá? Então aqui você tem um limite de área, um limite de 8 áreas, ou departamentos, ou diretorias, tá bom? E aqui essa informação também a gente vai usar um pouquinho mais para frente. E aqui você vai cadastrar a equipe responsável por esse planejamento, tá? Pelas ações do planejamento. Então a gente passa aqui agora para o plano estratégico. Você vai cadastrar então a visão da empresa, a missão da empresa e os valores. Essas informações também a gente vai usar lá nos relatórios. Você passa então aqui para cadastrar os seus objetivos estratégicos, tá? Então aqui você pode cadastrar até 6 objetivos. Tá? Segundo especialistas, 6 objetivos é mais que o suficiente dentro de um planejamento estratégico. E um objetivo é uma declaração geral do que você deseja alcançar. Mas especificamente, um objetivo é um marco no processo de implementação de uma estratégia. Então você vai colocar ela aqui de forma geral, sem utilizar ainda metas ou percentual ou tempo. Tá? Então você vai aqui preencher suas metas, ou seja, aqui para o objetivo 1, quais são as minhas metas? Ou seja, para diversificar e aumentar o fluxo de caixa, quais são as minhas metas? Então aqui, por exemplo, atingir 96 milhões em vendas até dezembro de 2021, né? Então as metas fornecem marcos específicos com uma linha do tempo específica para atingir uma meta. Então aqui eu tenho todas as minhas metas que eu preciso para diversificar e aumentar o fluxo de receitas. Aí aqui você tem as áreas estratégicas, que você cadastrou lá nas configurações. Aqui você vai escolher o formato desse indicador, né? No caso, eu quero em reais aqui. Aqui, por exemplo, já é percentual. Né? Então aqui você vai escolher o formato desse indicador e quando você escolher aqui, ó, você já vai ter aqui no controle, no rastreamento dos indicadores, esse formato já vem aqui automaticamente. Tá? Aqui você vai escolher a melhor direção para esse indicador. Passando o mouse aqui na setinha vermelha, você vai ver que tem uma observação. A direção diz ao sistema se um valor positivo ou negativo é bom ou ruim. Exemplo, mais receita de vendas é uma coisa boa, então a melhor direção é para cima. Reduzir a taxa de rotatividade também é uma coisa boa, mas a melhor direção da seta é para baixo. Então aqui nesse meu exemplo, todos os indicadores então eles estão para cima, a melhor direção é para cima, tá? E aqui você pode reparar também que todo o meu indicador, ele tem uma meta, um valor e tem um tempo também para ser atingido, tá? Então aqui são coisas específicas dessas metas. Ou cada meta tem que ter, na verdade, né? Um objetivo, um valor que você precisa atingir e uma data para atingir esse objetivo. E para cada um daqueles objetivos gerais, você vai ter as metas desse objetivo. E aqui a última explicação
são as expressões, tá? Quando você for rastrear, quando você for acompanhar os indicadores, que tipo de expressão você quer utilizar, tá? Por exemplo, aqui eu quero utilizar soma, mas aqui eu já quero que seja uma média do ano, tá? E nessa terceira indicador eu quero que pegue o último valor. Quando a gente vê aqui nos indicadores, você vai ver o seguinte, ó. Aqui, ó, nessa coluna eu vou somar todos os meses. Agora, aqui embaixo, para esse indicador, eu não vou somar porque é percentual, então para mim é mais interessante a média, tá? E no último caso aqui do último indicador, criar 2 novos produtos no primeiro semestre de 2021, no caso aqui eu vou pegar o último valor preenchido, olha lá. O último valor aqui foi dezembro 2, então eu peguei o último valor que é de dezembro 2. Então aqui você tem ó, objetivo 1, objetivo 2, as metas de cada um desses objetivos e aqui você vai poder então fazer esse acompanhamento. Passando então aqui para o plano de ação, ó, mais uma vez, cada objetivo geral vai ter um plano, vai ter uma ação. Tá? Então aqui, por exemplo, essa ação é contratar a empresa de serviço de entrega, tá? É só um exemplo. Eu estou associado, a minha meta associada aqui, ó, você abrir, você vai ver todas as suas metas cadastradas para o objetivo 1. Então, essa ação, ela está associada a essa meta de 96 milhões em vendas até dezembro de 2021. Né? O gerente responsável, você também pode escolher, data de início, data de fim prevista e o progresso. E aqui tem aqui vai dizer teu status, né? E aqui diz se está em atraso, tá bom? Quando você vê aqui esse íconezinho para dizer que essa ação aqui ela está atrasada. Tá? Mais uma vez, todos os objetivos vão ter ações que vão estar ligadas a metas. Tá? Então a gente passa aqui para os relatórios e painéis. Tá? Aqui você pode selecionar o mês que você quer. E aqui tem um resumo de todas as suas metas. Tá bom? Nome da meta, valor atual, valor da meta, porcento, né? Atual versus meta, qual é a cor desse status, qual é a tendência. Se você der um Ctrl P, você vai ver que ela já está pronta para ser impressa, tá bom? Então aqui é um resumo de todo aquele trabalho, de todo o preenchimento que você fez aqui na etapa 2 de plano estratégico. O relatório de plano de ação é a mesma coisa. Então você vai ter todos os seus planos de ação, a quantidade, tá? Você tem um total aqui embaixo, o progresso médio, tá? Mais uma vez, já está pronta para impressão também. Aqui você tem o dashboard, né, do planejamento estratégico. Você pode aqui mais uma vez selecionar o mês que você quiser ou ver o atual e acumulado. Então aqui, por exemplo, você tem o total de objetivos gerais, que são 6, objetivos atingidos, objetivos em perigo, o percentual atingido, o percentual em perigo, quantas metas total você tem, quantas metas você já atingiu, tá? Então tem bastante informação aqui, ó. Dos seus objetivos, diversificar e aumentar o fluxo de receita, você tem, por exemplo, 5 metas atingidas e 2 em perigo ainda, tá bom? Aqui já vai ser o dashboard do plano de ação, ou seja, você tem 46 ações em andamento, 58% é o progresso médio dessas ações. Aqui 8 ações estão em atraso, tá? Aqui só são os status. Então, tem realmente bastante informação, é bem completo. Tá? Mais uma vez, né, se você der um Ctrl P, você vai ver que ela está pronta para impressão. E aqui, para terminar, a gente vai na apresentação. Então aqui, ó, você bota sua logo, essas informações já foram puxadas, tá? Lá daquela primeira página de configuração. Visão, missão, valores também, isso aqui é tudo puxado, é tudo automático. Quais são teus objetivos? Então aqui tem 6 objetivos. Se por um acaso você não precisar de um desses objetivos, você pode apagar. Aqui tem suas metas. Quais são as tuas metas para cada um desses objetivos? E aqui é um resumo do desempenho, tá? Então aqui você tem toda a parte de indicadores e aqui você tem todas as partes do plano de ação.